Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Instituto Penha, do curso Inspiração Infinita. Me chamo Célio Dantas, sou diretor do Instituto Penha e uma grande satisfação, uma grande bênção estar com vocês em mais um dos nossos episódios. Na verdade, nosso penúltimo episódio, nosso curso está se encerrando. Hoje nós vamos falar, né, sobre um capítulo bem especial e mas antes de falar, né, sobre ele, eu vou deixar alguns anúncios com vocês, né? Primeiramente, não esqueçam de assinar a lista de frequência que estará na descrição desse vídeo. Esse é um curso também válido para créditos do Instituto, então é, é importantíssimo que você preencha a sua presença. Eu vou compartilhar com vocês a tela e compartilhar dois anúncios que eu gostaria de deixar hoje aqui. Vamos lá. Muito bem. O primeiro deles, no dia 24, que é a próxima quarta-feira, nós teremos uma atividade aqui no Instituto. Nós teremos uma noite familiar a partir das 18 horas e logo após, então, nós teremos a transmissão do Jogo do Brasil. E teremos também um lanche muito gostoso, que o pessoal vai preparar, servir durante, né, o jogo. Então vai ser algo muito especial, bem legal, né? O pessoal curtiu bastante, né? Na última vez que nós fizemos esse evento aqui, vai ser muito parecido, tá? Então na quarta-feira, às 18 horas, a partir das 18 horas, com uma noite familiar. Puxa, mas eu não consigo chegar às 18. Não tem problema se chegar mais tarde. Vai começar a partir das 18 horas, mas ela vai continuar aí até o horário do jogo. Tá ok? Traga um amigo, pode ser membro, não membro, para esse evento também, porque vai ser bem legal, bem bacana e vamos torcer juntos para a nossa seleção. Ok? Então coloque aí na sua agenda. E no dia 27, a partir das 17h30, aqui no Instituto Penha, vai ter a nossa tão esperada noite, festa junina, ok? Vai ter tudo que você possa imaginar, vai ter. Então, touro mecânico, barracas, né, com várias comidas, né, comidas típicas, quadrilha, música, premiação. Então, vai ser algo bem legal, né, bem bacana mesmo. Também venha, traga um amigo para esse evento, membro, não membro, aquele jovem talvez que você tem ali na sua ala, mas não tem vindo para o instituto, chame também esse jovem para vir se divertir e vai ser muito legal, né? Bem bacana é, é, essa atividade, estar com vocês também no sábado. Então, repetindo, quarta-feira, a partir das 18 horas. Teremos então o nosso evento Noite Familiar e transmissão do jogo do Brasil com lanche. E no sábado, dia 27, a nossa festa junina aqui no Instituto. Touro mecânico, barracas e comidas gostosas, tudo que, né, nós temos direito. Ok, hoje nós vamos falar, como eu tinha prometido na semana passada, dividir esse capítulo em dois. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Aqui, tirei. O capítulo 25 em duas partes. Na aula passada nós falamos sobre a misericórdia, desculpa, a justiça, e hoje nós vamos focar bastante na misericórdia do Salvador Jesus Cristo, misericórdia e graça dele, e como que a justiça, a misericórdia, elas se relacionam com a expiação do Salvador Jesus Cristo. Nós vamos encerrar então este capítulo. Então, lembrando, na aula passada, falamos sobre as leis imutáveis, as leis do universo, falamos que o próprio Deus segue essas leis, e uma delas, por exemplo, é a lei da justiça. É por isso que Deus tem que ser justo, senão ele deixa
de ser Deus, porque seres eternos, como Deus, precisa viver, cumprir com esta lei. É uma lei universal, lei imutável. Falamos também sobre a justiça de Deus, né, que são leis que o Senhor estabeleceu, leis maiores, que elas estão dentro do plano de salvação, leis pelas quais nós podemos cumpri-las e nos tornar mais semelhantes a Ele e receber poder, né? Cada vez que somos obedientes a essas leis, recebemos poder. Falamos sobre que as pessoas também desejam justiça, ah, assim como misericórdia, né? Precisamos também da justiça, se faz necessária. E falamos que quem administra essas leis é o Salvador Jesus Cristo. Bom, gostaria de começar falando, então, eu peguei alguns trechos, né? De novo, é um material muito extenso, profundo, e eu peguei alguns trechos, algumas partes do livro para compartilhar hoje com vocês aqui. E também vou fazer algumas adições aqui pessoais. Então vamos lá. A misericórdia e a graça são dádivas de Deus. Aqui para cima. Em essência, são doutrinas companheiras. O LDS Dictionary define graça como os meios divinos de ajuda ou força, concedidos por intermédio da abundante misericórdia e amor de Jesus Cristo. Em outras palavras, a natureza misericordiosa de Deus o leva a prover-nos a prover-nos carinhosamente de dádivas e poderes, ou seja, sua graça, que vão desenvolver nossa natureza divina. Às vezes temos a tendência de fugir da palavra graça e, em vez disso, enfatizar as obras, embora outros adotem a abordagem oposta. Mas, na verdade, esses dois conceitos andam de mãos dadas. Quando o salva-vidas estende uma vara para o nadador que se afoga, este deve estender a mão e agarrar-se a ela se quiser ser resgatado. Tanto o salva-vidas quanto o nadador precisam participar plenamente para que a vida do nadador seja salva. Olha que exemplo fantástico que o Elder Callister traz para nós em relação às obras e também à, à graça. Então, elas andam juntas, elas andam de mão dadas. E aí ele deu esse exemplo perfeito de uma pessoa que está se afogando e uma pessoa que vai fazer o resgate, não salva-vidas. Então, quando o salva-vidas ele estende a vara para a pessoa que está se afogando, significa na nossa vida a graça do Senhor Jesus Cristo. E quando a pessoa ela pega a vara e faz de tudo para sobreviver, significa as obras. Ok? Então ele fez uma, mas ambas precisam uma da outra para que o nadador, a pessoa que está sendo resgatada, seja salva. E ocorre também em relação à nossa vida. Nós precisamos tanto da graça do Salvador Jesus Cristo, quanto fazer as obras para que possamos receber nossa salvação e exaltação. Continuando. Da mesma forma, as obras e a graça não são doutrinas opostas, como frequentemente retratadas. Pelo contrário, são parceiras indispensáveis no processo de exaltação. A palavra graça ocorre 252 vezes nas obras padrão, ao passo que misericórdia ocorre 396 vezes. Fica evidente que essas palavras não são princípios do Evangelho descritos ou descritivos ou secundários. Eles estão no cerne da doutrina SUD, fluindo diretamente da expiação de Jesus Cristo. O elder Bruce R. McConkie ensinou: assim como a justiça é filha da queda, a misericórdia é filha da expiação. Podemos ainda acrescentar que a graça é prole da misericórdia. A graça que denota auxílio divino, dádivas de Deus, como lemos no LDS Bible Dictionary, torna-se possível pelo sacrifício expiatório de Jesus. Cada uma dessas dádivas é uma forma de poder capacitador, que se destina a fortalecer-nos ou auxiliar-nos em busca da divindade. Então, muito interessante o que Callister
Ele afirma aqui que a palavra graça, ela ocorre 252 vezes nas obras padrão, ao passo que misericórdia 396 vezes, ou seja, né, se é algo que foi tantas vezes mencionado nas Escrituras pelo Senhor, com certeza é algo que ele considera extremamente importante e essencial. Os termos misericórdia e graça descrevem a natureza amorosa de Deus e as dádivas reais que nos são concedidas por Deus. Por definição, essas dádivas não são merecidas pelos que as recebem. Paulo referiu-se à graça como um dom gratuito. Lei deixou claro que a salvação é gratuita. E Nefe fez eco aos sentimentos do Pai ao pregar que a salvação era dada gratuitamente a todos os homens. E, em certas circunstâncias, essas dádivas são concedidas sem que seja exigida nenhuma ação por parte da pessoa que a recebe. Em outras circunstâncias, o beneficiário precisa satisfazer certas condições, não como meio de merecer a dádiva, já que não há compensação equivalente, mas porque o doador não concede a dádiva até que certas condições mínimas sejam satisfeitas. Continuando. Esse é o espírito no qual Nefe aconselhou. Sabemos que é pela graça que somos salvos depois de tudo o que pudermos fazer. Em outras palavras, contribuímos para a nossa salvação, mas não a merecemos. Esse também foi o espírito da mensagem de Paulo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Portanto, somente as obras não podem salvar-nos. A graça é um pré-requisito absoluto. Mas certo número de obras, ou seja, o melhor que temos a oferecer, é necessário para desencadear a graça e a misericórdia de Deus. Não importa quão arduamente trabalhemos, quão diligentemente sirvamos ou quão reto seja nosso viver, jamais mereceremos mais do que recebemos, jamais seremos qualificados em excesso para nosso reino de glória. Né? Então, o que o Elder Callister está ensinando aqui é que, por mais que nos esforcemos para cumprir, né, com todos os mandamentos do Senhor, por mais que é, demos o nosso máximo, mesmo assim, nós precisamos da graça do Salvador Jesus Cristo para sermos salvos, para sermos exaltados. É, não parem de assistir o vídeo, continue até o final, porque no final eu vou trazer um exemplo muito interessante, né, sobre a aplicação da graça. É bem legal. Vocês vão ver no final do nosso vídeo. O presidente Brigham Young ensinou esse princípio com sua costumeira brevidade. Nunca houve pessoa alguma que tenha sido salva com excesso de méritos. Todos que foram salvos ou que virão a ser salvos no futuro são apenas salvos. E isso não acontece sem que a pessoa lute para vencer, pois isso exige o exercício de toda a energia da alma. A alma revelou que somente os que se arrependerem, ou seja, os que oferecerem o melhor que puderem em termos espirituais, terá direito à misericórdia por intermédio de meu Filho unigênito. Desse modo, as obras e a graça são companheiras complementares. Na verdade, são parceiras inseparáveis em nossa busca da perfeição. Ao discutir a superioridade da fé e das obras, C.S. Lewis respondeu com seu característico pragmatismo. C.S. Lewis foi aquele autor, né, das Crônicas de Nárnia. Parece-me como perguntar qual das lâminas da tesoura é mais necessária. Olha que interessante, de novo reforçando a importância tanto da obra, né, das nossas obras, para recebermos nossa exaltação, quanto da graça do Salvador, Jesus Cristo. Ambas são extremamente importantes, são extremamente essenciais. Brigham Young tem resumido a relação entre graça e obras da,
Melhor maneira que poderia ser feito. É preciso que toda a expiação de Cristo, a misericórdia do Pai, a piedade dos anjos e a graça do Senhor Jesus Cristo estejam sempre conosco. E depois temos que fazer o melhor que pudermos para livrar-nos do pecado que lá dentro, que há dentro de nós. A misericórdia de Deus, tanto condicional quanto incondicional, manifesta-se abundantemente. Foi demonstrada por nosso nascimento espiritual, por nosso nascimento físico e pela criação do mundo. Essas manifestações de misericórdia ou graça parecem ser independentes da expiação, mas cada uma delas acrescentou poder à nossa vida. Alguns outros atos de misericórdia ou graça decorrem diretamente do sacrifício expiatório. Em cada caso, trata-se de manifestações de dons ou poderes capacitadores concedidos ao homem. As evidências desses poderes ou bênçãos foram abordadas em capítulos anteriores. Bom, agora o Elder Callis ele faz um questionamento, né, sobre a, a justiça versus misericórdia. Então vamos voltar a falar agora da justiça, enfatizar a misericórdia, e aí nós vamos encerrar então este capítulo. Como a justiça está relacionada à misericórdia? De um lado da lei está a misericórdia com todo o seu compassivo esplendor. Do outro está a justiça com toda a sua dura realidade. A expiação é um ato na história registrada de que demonstrou a máxima misericórdia, mas nunca privou a justiça de um único centavo de pagamento. A expiação percorreu toda a extensão da lei, de uma extremidade à outra, da misericórdia à justiça. Ela foi totalmente abrangente, infinita, por assim dizer, em seu cumprimento da lei. Leí explicou essa doutrina. Eis que ele se oferece em sacrifício pelo pecado, cumprindo assim todos os requisitos da lei para todos os quebrantados de coração e contritos de espírito. E para ninguém mais podem todos os requisitos da lei ser cumpridos. Aqueles que não se arrependerem sofrerão tudo, disse Brigham Young, que a justiça pode exigir deles. E quando tiverem sofrido a ira de Deus, até que o último centavo tenha sido pago, serão tirados, né, da prisão. A pessoa que não se arrepende é como um criminoso que é forçado a servir todos os anos, todos os meses, todos os dias de sua pena de 10 anos. Então, isso é a comparação que ele está fazendo para a pessoa que não se arrepende, é como se fosse um criminoso que tem que pagar tudo, né, tudo que ele deve para a justiça. Agora vamos ver onde entra a misericórdia aqui. Por outro lado, a pessoa arrependida é como prisioneiro que é libertado por bom comportamento após 5 dos 10 anos de sua pena. Ambos pagaram um preço legal, ou seja, a justiça. Ambos fizeram as leis da justiça, mas um recebeu uma sentença reduzida recorrendo às leis da misericórdia, né? Então, que exemplo perfeito o De Callister usou aqui para explicar como a justiça ela é satisfeita e, ao mesmo tempo, a aplicação também da misericórdia é realizada. No processo de tolerância, o Senhor não isentou o arrependido de todo o sofrimento. Orson F. Witness ensinou: os homens e as mulheres ainda vão sofrer a despeito do sofrimento e da expiação de Cristo, mas não até o ponto que teriam de sofrer se essa expiação não tivesse sido realizada. O arrependimento ainda exige remorso de consciência e uma tristeza segundo Deus. Mas o Senhor permite que o arrependido escape do tipo e da profundidade do sofrimento que ele vivenciou. Assim, a misericórdia é satisfeita, e o arrependimento não é exposto a toda a lei. A tolerância e a clemência são concedidas ao máximo, mas não além disso. E ao fazê-lo, são capazes de satisfazer os requisitos da justiça, a fim de que Deus seja um Deus perfeito, justo e também um Deus misericordioso, né? Perfeito. Então, por causa do sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo, Deus, né, o Pai, consegue ser tanto justo, mas também misericordioso. Esse princípio é lindamente ilustrado numa parábola contada pelo Elder Boyke Packer. Então, agora o Elder Callister vai compartilhar conosco
aquela parábola muito conhecida do mediador. Ele conta a respeito de um homem que fez uma dívida substancial a fim de adquirir alguns bens que muito cobiçava. O homem foi advertido a não fazer a dívida, mas sentiu que não poderia esperar para ter os luxos da vida. Precisava tê-los imediatamente. Assinou um contrato de que pagaria a dívida no que lhe pareceu ser um futuro distante. A data do pagamento parecia bem longe do futuro, mas à medida que os dias se passaram, a ideia do credor começou a assombrar a mente do que se endividara. Por fim, como sempre acontece, chegou o dia do acerto de contas. O endividado não tinha meios para pagar. O credor ameaçou confiscar os bens do devedor se o pagamento não fosse efetuado. O endividado suplicou por misericórdia, mas de nada adiantou. O credor exigia a justiça, a dura e inflexível justiça a qual tinha direito. O credor lembrou ao devedor que ele havia assinado o contrato e concordado com as consequências. O devedor respondeu que não tinha meios de pagar a dívida e implorou perdão. O credor não se deixou abalar. Não haveria justiça se a dívida fosse perdoada. Bem, naquele momento, quando todas as avenidas de escape pareciam ter desaparecido, um libertador apareceu em cena. Eldeperker continua a parábola da seguinte maneira. O devedor tinha um amigo e ele veio em seu socorro. Conhecia bem o devedor. Sabia que era imprevidente. Ele achava que fora tolice da parte do amigo colocar-se naquela situação difícil. Contudo, ele queria ajudar, porque o amava. Ele se colocou entre os dois homens. Olhou para o credor e fez sua oferta. Pagarei a dívida, se você liberar o devedor do contrato, para que mantenha suas posses e não vá para a prisão. Enquanto o credor avaliava a oferta, o mediador prosseguiu. Você exigiu justiça. Embora ele, ele esteja impossibilitado de pagar, eu o farei. Você terá sido tratado com justiça e não poderá pedir mais, pois não seria justo. E assim o credor concordou. O mediador voltou-se para o devedor. Se eu pagar sua dívida, aceita-me como seu credor? Claro que sim, exclamou o devedor. Você me salvou da prisão e me mostrou misericórdia. Então disse o benfeitor: Você pagará a dívida para mim, e eu estabelecerei as condições. Não será fácil, mas será possível. Vou providenciar um meio. Não precisará ir para a cadeia. E assim o credor foi reembolsado integralmente. Houve justiça? Nenhuma cláusula contratual foi violada. Ao devedor, por sua vez, foi concedida a misericórdia. Ambas as leis tinham sido cumpridas. Com havia um mediador, a justiça recebera sua parte integral e a misericórdia fora plenamente satisfeita. O devedor dessa história não recebeu o perdão total de sua dívida, mas pela intercessão do amigo, os termos de pagamento se tornaram mais aprazíveis e quando esses termos foram satisfeitos, a dívida foi cancelada. Da mesma forma, o Senhor, agora vem a aplicação dessa parábola na nossa vida. Da mesma forma, o Senhor nos possibilitou pagar nossa dívida em termos mais misericordiosos por meio do divino princípio do arrependimento. Ele sempre oferece a máxima misericórdia sem jamais prejudicar as exigências da justiça. O presidente John Taylor falou dessa relação entre a justiça e a misericórdia no contexto do Evangelho. Justiça, julgamento, misericórdia e verdade, tudo se harmoniza com os atributos de Deus. A justiça e a misericórdia se encontraram, a retidão e a paz se beijaram. Olha que citação linda, né? A justiça e a misericórdia se encontraram, a retidão e a paz se beijaram, né? Devido ao sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo. Elisa Arsnow ensinou essa mesma verdade celestial de forma lírica. Que glorioso celestial o plano do Senhor, perdão, justiça, redenção ao pobre pecador. Bom, eu gostaria então, como eu falei, na metade dessa apresentação, que eu gosto muito
dessa analogia aí sobre a graça do Salvador Jesus Cristo. Então, nós temos aqui a linha horizontal, entendimento, significando entendimento. A linha na vertical, aqui à esquerda do vídeo, dignidade. Essa escada representa o nosso melhor. E aqui em cima é o nosso foco, chegar então à exaltação. Então vamos supor que uma pessoa, de acordo com o entendimento que ela tinha e o melhor, né, que ela fez, o melhor realmente que ela fez, ela atingiu esse patamar aqui para receber a sua exaltação. Mas olha o que acontece. Faltou muita coisa, não faltou? Para essa pessoa ser exaltada, por mais que ela deu o melhor que ela tinha, todas as obras que foram necessárias ali para que estavam a seu alcance ela fez, mas mesmo assim faltou algo para completar, para que ela pudesse receber sua exaltação. Mas aí entrou a graça, né, do Salvador Jesus Cristo, que veio, né, e pagou o que faltava. Olha que maravilhoso. Então, o Salvador Jesus Cristo, ele paga, né, o que falta, né, depois de tudo que nós pudemos fazer, como nós falamos depois das obras, né, todas as obras que nós fizemos, o Senhor, mesmo assim, não foi o suficiente, o Senhor vai e completa devido à sua graça, né, que é possível por causa do Salvador Jesus, do sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo. Mas esse também é verdade que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então vamos supor que, de acordo com o entendimento já que eu tenho do Evangelho, eu deveria estar nesse topo aqui em relação ao nosso melhor da escada. Só que as obras que eu fiz, elas chegaram nesse ponto. Olha o que acontece. Mesmo com o sacrifício fetal do Salvador Jesus Cristo, mesmo ele colocando a sua graça, ou seja, ele fez tudo, ele fez a parte dele, ok? Mas mesmo assim, faltou obras, né? Faltou dignidade, faltou a nossa parte, ok? E nesse caso não completou, né? Porque de fato está faltando algo. Faltando dignidade, faltando obras, faltou algo. Bom, hoje, você e eu que estamos vivos, se tiver alguma coisa faltando na minha vida ou na sua, gostaria que você pudesse pensar, o que que falta, talvez, para, em relação à obra, em relação à dignidade, talvez levar o meu dízimo, né? Pagar o seu dízimo de forma integral, talvez servir melhor do seu chamado, talvez algum pecado que ainda não foi resolvido, que você precisa se livrar dele. Então, eu gostaria de fazer esse convite, que você possa ponderar o que que falta ainda para você, para que a graça do Salvador Jesus Cristo seja suficiente para você receber a sua exaltação. O que é? O que está faltando? E meu convite para você é que, se você pensou em alguma coisa, sentiu que deve, de fato, resolver isso, meu convite é que faça isso agora, né, a partir de hoje, para que possa valer, né, a graça do Salvador Jesus Cristo e tanto a justiça, né, quanto a lei da misericórdia, elas possam ser satisfeitas. Cristo já fez a parte dele, agora só falta nós. E concluo esse vídeo com esta a parte também que o Elder Callister compartilhou no seu livro que eu achei fantástico. Então ele diz o seguinte, em mais de uma ocasião, uma mãe devotada implorou a Abraham Lincoln que poupasse a vida de um filho que havia cometido um grave delito enquanto servia nos exércitos da União. Com frequência, tocada pelo sacrifício daquela mãe por seu país, Lincoln concedeu o perdão. Talvez ele não tenha pensado
Não por causa de talvez ele tenha pensado, não por causa de seu filho, mas por sua causa vou perdoar. Da mesma forma, o pai deve ter se sentido profundamente tocado pelo incomparável sacrifício do Salvador. Tal como a mãe que suplicava a vida do filho, o Salvador roga pela vida espiritual de seus filhos, que somos nós, seus filhos espirituais. Não por causa do merecimento deles, mas por causa do sacrifício do Salvador, eles serão poupados. Nós seremos poupados. Sei que Cristo vive, sei que Ele tem um grande amor perfeito por cada um de nós. E sei que Ele nos ama assim como o sol, como o nosso Pai Celestial. Que bom, né, que Deus é justo e misericordioso. Né? Que bom que, devido ao sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo, ambas as leis podem ser satisfeitas, tanto a lei da justiça quanto a lei da misericórdia, por causa do sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nos vemos, no próximo episódio. Tchau, tchau.